paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estou aqui na igreja do Parque Zabone com autorização do pastor José, e do meu amigo pastor Rogério, para estudarmos e meditarmos e aprendermos junto mais uma porção da palavra do Senhor. Agradeço a Cristo pela essa oportunidade, agradeço ao Senhor por dar esse momento de, de estudo com os irmãos, com quem gosta de estudar a Bíblia também, e dar esse privilégio de falar da palavra do Senhor. E eu espero que alcance corações e que sirva de bênção na vida dos irmãos que tiverem tempo para estar ouvindo essa porção da palavra de Deus. Irmãos, tem acontecido alguns movimentos, tem acontecido algumas questões sociais na igreja nos dias de hoje que faz nosso coração entristecer, faz se sentirmos excluídos, faz nos sentir pequenos, às vezes faz nos sentir que não estamos sendo utilizados na igreja, no ministério, ou pelo irmão A, pelo irmão B, mas isso é irrelevante. A gente tem que ficar com a Bíblia e, pela Bíblia, vermos que somos muito importantes para o Senhor, para a obra, e temos uma obrigação, temos uma função. Não podemos baixar a guarda para esses pensamentos, por esses questionamentos dentro do ministério, dentro da igreja. Manter a cabeça erguida, manter o pulso firme e ir para a luta do ministério. Ir e pregar o evangelho a todas as criaturas, fazer a obra do Senhor, porque isso é agradável ao Espírito Santo. E isto sim é ser evangélico, é ser cristão, é ser crente. É ir e pregar o evangelho. Baseado nesse questionamento, irmãos, eu quero fazer aqui uma porção da palavra do Senhor em que cada membro da igreja é aprovado para o ministério, é aprovado para pregar a palavra, para fazer mais um discípulo, para fazer mais um crente, mais um salvo para o exército e para o rebanho do Senhor. Gostaria que os irmãos meditassem comigo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Amém? Está assim, Efésios 1, capítulo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Algumas interpretações diz, nele fomos escolhidos, o que define melhor o que eu quero estudar com os irmãos aqui à tarde. Irmãos, olhando do ponto de vista humano, Cristo e os 12 apóstolos não tinham condição alguma de fazer discípulo, de fundar a igreja de Cristo, de fundar a maior obra do ser humano. 11 homens, que Judas morreu, né? Se enforcou. 11 homens que não tinham instruções empíricas, estudo empírico, né? Homens simplórios de trabalhos árduos, e Cristo um homem de trabalho árduo, segundo a sua cultura, e Cristo é um homem de sua época, e os 12 apóstolos eram homens de seu tempo, né? Do ponto de vista humano é impossível. Mas pela Bíblia sim. E aqui nesse versículo, nele digo em quem fomos feito heranças. Como eu disse, em algumas traduções, fomos escolhidos. Porque pelo padrão da época, irmãos, pela cultura judaica, e o Senhor Jesus era um cidadão judeu, que seguiu todos os preceitos da lei, né? Não era um desobediente civil, era um homem muito obediente às leis da sociedade da sua época, para não escandalizar. Com 5 anos, os meninos homens eram colocados para estudar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e eram alfabetizados estudando a Antiga Aliança, né? O Pentateuco, a Torá. Quando esses garotos pegavam 13 anos, eles eram colocados no conselho dos anciões.
que era o sinédrio, que era os fariseus. Mas, irmãos, o sinédrio, assim como igreja, assim como escola, faculdade, é instituição de homens, é falho, é corrupta. Então, você vê aí nas políticas nossas de hoje aí, aparece um político de 20 anos que ele prometendo ser o diferencial, que vai ser, ele vai criar novas demandas, ele vai militar nisso, naquilo. Aí você vai ver, o vô dele era senador, o pai dele é deputado, a tia dele é prefeita, e eles é tudo do mesmo partido, e esse jovem já vem de uma herança, já vem de uma herança familiar, uma cultura familiar de políticos, e eles movimentam o partido, a estrutura do partido na cidade deles, sempre para que membros da família alcancem um cargo político. Quando é uma família de um juiz, todos eles são juízes, né? Você pega aí a família de alguns generais, você pega 3, 4, 5 geração, todos generais, né? Não abre espaço para os de fora. Assim era o Sinédrio. Então você vê Caifás, que era genro de Anás e por aí vai, é tudo da mesma farinha do mesmo saco. Tudo baralho de carta marcada. Para quê? Porque era uma posição de privilégio, posição de liderança, posição de status social que trazia um certo conforto financeiro e político para aquelas famílias. Então eles não abriam espaço para os mais capacitados, era um negócio de família. Então era sempre de família para família, sempre as mesmas famílias ao longo das gerações. Mas era assim que se cuidava na época. Pela cultura judaica, o menino com 5 anos era colocado para estudar a antiga aliança, Pentateuco, Torá, conhecer as leis do Senhor e de Moisés, e era alfabetizado. Com 13 anos era levado ao conselho dos anciões, dos fariseus, e era testado. Ali ele era questionado acerca das leis e da cultura e da teologia que ele aprendeu dos livros do Antigo Testamento, o quão culto aquele garoto se tornou. Se os anciões colocassem a mão no ombro dele, era um sinal de que não, ele não foi aprovado, não foi achado culto suficiente para isso, então ele era aconselhado a voltar para a casa do pai, a aprender uma profissão e cuidar da vida dele, trabalhar, produzir, pagar imposto para Roma, para manter o sinédrio, para manter a estrutura judaica da época. Se desse a mão para o garoto, então ele tinha sido aprovado. Então ele não precisava voltar para a casa do pai para trabalhar, pescador, marceneiro, carpinteiro, ferramenteiro, não precisava. Então ele foi aprovado, né? Então ele ia para a escola de um grande doutor da lei que ficava em Jerusalém. Geralmente as maiores escolas rabínicas estavam em Jerusalém. E ali ele ia ser ensinado, ele ia ser letrado na cultura judaica até os 18 anos, quando ele ia aprender os preceitos e os mandamentos criados pelos fariseus, até os 24. Então ele se tornaria um mestre da lei, e com 30, que com os 24 ele se formaria, casaria, formaria uma família, e aos 30 ele ia sair por Israel, pregando e ensinando a palavra, formando novos talmidim, porque ele estudou o Talmud, então ele era um talmidim, e com 30 anos ele ia sair por todo Israel fazendo discípulos. Como era uma instituição de homens corrupta, de cartas marcadas, eram dados a mão sempre para o filho de outro fariseu. Então chegava lá o filho do João, todos já estavam combinados, dava a mão para o garoto. Chegava o filho lá do rapaz que veio lá do interior culto, não ia conseguir. Jesus, a Bíblia relata que com 12 anos ficou 3 dias sendo inquirido pelos doutores da lei e foi achado muito culto. Não era de se pensar
se fosse algo justo, estes homens teriam notado o notável saber teológico desse menino? Pela lógica humana, um garoto que fica 3 dias sendo mais douto do que os doutores da lei, dentro da maior instituição dos doutores da lei, que Atos diz que ficava em Jerusalém, esse garoto não teria sido segurado para fazer carreira como mestre da lei e doutor da lei em Jerusalém? Isso mostra que é conchavo, era uma instituição de conchavo. Jesus volta para casa mesmo, a Bíblia testemunhando que foi achado mais douto do que os doutores. Mas a vida se passa, Jesus, como um cidadão judeu, cumpra os ciclos, né? Através de parentes, dos seus tios, ele tem acesso aos livros da época, porque ele se torna assim um homem muito culto, e Jesus não usou da sua divindade para pegar atalhos para se tornar um doutor. Ele não poderia usar a divindade, quando na morte de cruz que ele foi julgado pelo próprio Deus, teria achado sido falho, né? Teria achado que ele burlou, mas não. Ele teve que estudar, ele teve que se aplicar. Sendo o filho mais velho, ele passou pelo ritual do filho mais velho, né? Que é o Bar Mitzvah, que é o filho da promessa. Com 20 anos ele aprendeu a profissão de carpinteiro, né? E cuidou da família. A Bíblia relata que só aos 30 anos, como que se cuidava, está escrito em Mateus, como que se cuidava, é que ele foi fazer o ministério dele. Os 12 apóstolos de Jesus, que em Mateus é Pedro e André, Tiago e João, Tomé e Mateus, Filipe e Bartolomeu, Tadeu, Judas Iscariotes e Tiago, filho de Alfeu, né? Esses 12 homens foi encontrado por Cristo nos seus chamados trabalhando. Pedro, João, Tiago, André, estava na beira do rio, pescando. Mateus, um cobrador de imposto, trabalhando, né? Levi, cobrador de imposto, estava trabalhando. Judas Iscariotes era um contador, digamos, nos dias de hoje, né? Estava trabalhando. Ou seja, quando eles pegaram 12 anos, por ser de famílias pobres, sem expressão, não foi achado o culto e feito o que era o costume da época, mandado para casa para trabalhar. E agora, aí no seu auge, aí, dos seus 19, 20 anos, é a média de idade dos discípulos, né, com exceção de Pedro, eles foram reprovados com 12, 13 anos para ser um talmudim. Do ponto de vista humano, os 12 discípulos foram reprovados. Então eles estavam trabalhando no ofício de seus pais para buscar o seu sustento. Jesus ficou, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias entre os doutores, mas a Bíblia também diz que com 30 anos ele começou o seu ministério, aprendeu a profissão de carpinteiro do seu pai, ou seja, ele foi reprovado depois de 3 dias pelo Sinédrio, pela instituição humana, que é falha. Esses homens são reprovados pelo sistema. A cultura judaica diz que com 30 anos esses mestres da lei tinham o direito de sair por Israel pregando a palavra, ensinando, e daí vinham os seus sustentos, ou seja, privilégio teológico, privilégio religioso, corrupção. Os homens de Deus nunca estão ociosos. Na parábola dos ociosos, que está em Mateus capítulo 20, né, versículo 6, o Senhor diz que por que estáis ociosos, né? No versículo 6, Mateus 20, por que estáis ociosos? E chama eles para trabalhar. Então o Senhor está falando aqui nesse nosso estudo, não fique ocioso, não espera esse te chamar ou aquele te chamar, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas.
Esse ir de pregar o evangelho também é uma expressão idiomática dos dias de Jesus, que significa você vai andando e pregando, você vai andando e ensinando. Não é uma expressão que diz que você tem que montar uma secretaria ou montar uma estrutura financeira para mandar homens para ponto A ou ponto B. É muito bom, é muito bom. Hoje, com essas instituições de governo hostis, onde o evangelho não chega, é bom a igreja se organizar e mandar missionários. Mas o ide e pregar o evangelho não faz essa expressão. É uma expressão idiomática que significa, olha, você vai andando e pregando. Ou seja, você vai na feira, você prega, você fala do amor de Cristo, você fala do evangelho, você fala do projeto de salvação. Você vai no seu vizinho, você fala. Você vai na escola, você fala. Você vai aonde você estiver andando, no seu dia a dia, nos seus cotidianos, né? Aí você fala do amor de Cristo, do projeto de salvação, do sangue de Cristo, do arrependimento pela cruz, no projeto de salvação de Jeová, através de Cristo, trazendo arrependimento e mudança de vida nos corações. Então, ir de pregar é isso. Você vai andando e falando, fazendo mais um. Esse um vai andando e falando, ir de pregar. Daqui a pouco está lá do outro lado do planeta, porque você vai até ali e prega. Aquele um que você fez vai até mais um pouquinho. Ir de pregar, é isso. E voltando ao que nós estávamos falando, irmão, os reprovados pelo sistema corrupto, que era o sistema de governo e religioso da época. Esses homens reprovados, que estavam ocupados nos seus ofícios, trabalhando. O Senhor Jesus, com 30 anos, vai para o deserto, fica 40 dias, 40 noites jejuando. Os irmãos sabem melhor do que eu. Quando sai, é tentado e começa o seu ministério. Quem que ele vai chamar? Lá no Sinédrio, os homens com notável saber teológico da escola dos doutores da lei? Não. Ele vai lá onde tem trabalhador. Homens que passou a noite inteira lutando e não conseguiu, e não desistiu. É desse que Jesus precisa, de quem não desiste, de quem tem coragem. E Jesus chama os 12 discípulos trabalhadores reprovados pelo sistema, pelo governo. E fica 3 anos com esses homens, ensinando, moldando o seu caráter, tirando das suas mentes que eles eram reprovados, de que eles não serviam, e mostrando que eles eram capazes, que eles eram a base da igreja que seria construída, eles seriam as colunas da igreja que seria construída e edificada pelo ensinamento do próprio Deus em Cristo Jesus, que saiu como mestre da lei em Israel, pregando a palavra e fazendo discípulos. E ensinou esses 12 homens o ofício da palavra do Senhor. Quando Cristo é crucificado, ele manda que eles fiquem em Jerusalém. O Espírito Santo, em Atos 2, desce e os enche com o Espírito Santo, e então eles são cheios da graça. E com a graça do Espírito Santo é que eles desenvolvem o intelecto dado, ensinado pelo Mestre Jesus. Então Deus Jeová criou o homem, os céus e a terra. Em Salmo 33 está escrito que, pela palavra, num instante de momento, Jeová criou tudo. Então Jeová cria o homem, façamos o homem. Cristo trouxe a salvação e o reconciliamento da humanidade e da criação com Deus, e o Espírito Santo é quem cuida e cresce. O projeto de crescimento é quem cuida da igreja, é quem faz o projeto de crescimento da igreja. Porque Cristo ensinou, mas quem
Como um vento tempestuoso, baixou a graça como um vento na mente e no corações daqueles homens, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem cuida, paira sobre a igreja, trazendo conhecimento, trazendo graça e arrependimento aos corações. Então, você ir de pregar o Evangelho, você vai indo e pregando e ensinando como um aprovado por Cristo, que Cristo te aprovou, mostrando que o sistema é corrupto e você é um escolhido, você é um aprovado. Você vai indo e pregando e o Espírito Santo se responsabiliza de trazer o arrependimento e a transformação naquelas vidas. Mas ainda, irmãos, continuando, o aprovados por Deus tem a parte B. O estudo empírico é muito bom, né? Os 12 aprovados por Deus eram aqueles que o mundo reprovou. O mundo reprovou. Colocou na mente deles que eles não serviam, mandou eles voltar para trás, tirou deles o direito, e Cristo restaurou o direito, limpou a mente, limpou os corações, encheu ele de sabedoria e conhecimento, e o Espírito Santo nos encheu de graça. E com isso, esses 12 homens, esses 11 homens, fundou a igreja. Algo, do ponto de vista humano, impossível. Seria um milagre ainda maior. 11 homens sem estudo, fundar a maior igreja, o maior movimento cristão que transforma a história humana. Só é possível por uma explicação bíblica, né, irmãos? Para quem é crente. Foi uma transformação linda. Aquele que serve a Cristo, aquele que busca a Cristo, aquele que quer se encher da graça do Espírito Santo e do conhecimento de Cristo através da Bíblia, move o mundo, move a história, é aprovado por Deus, é reprovado por mundo e aprovado por Deus, para um bom trabalho. Não é um trabalhador ocioso. O Senhor Jesus deixa isso claro. Por que estáis ociosos, em Mateus 20, versículo 6, não é? Não quer ocioso na obra. Ele quer homens aprovados, mas aprovado por Deus. Por isso devemos ficar atentos na igreja e nos ambientes de trabalho, de estudo, faculdade, através dos professores dos nossos filhos, escolas, porque os aprovados pelo mundo não servem para Deus. Nós vamos ver isso agora. Paulo diz em Atos 9, aos Filipenses, Paulo diz aos Filipenses, Paulo se apresenta como fariseu, filho de fariseu, benjamita, que fala hebraico, aramaico, romano e grego, estudado na escola rabínica dos doutores da lei lá de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Quando ele se refere, se utilizando que ele é criado aos pés de Gamaliel, ele está dizendo, olha, Gamaliel, filho de Hilel, um dos maiores rabinos da história moderna e antiga de Jerusalém, de Israel, foi o meu professor. Eu sou douto nos mínimos detalhes dos preceitos e das ordenanças criadas pelo Sinédrio. O que é criado pela igreja, pelo homem, tem que ser aprovado pela Bíblia, senão não serve. Todos os preceitos que Paulo tinha aprendido através de Gamaliel não serviu. Este homem benjamita, este homem fariseu, filho de fariseu, estudado na faculdade de teologia do judaísmo mais renomada de sua época, que ficava em Jerusalém, porque ele é de Tarso. Os pais deles não quis colocar ele numa escola de cultura grega, que era melhor da época, do ponto de vista financeiro. Mas os pais deles, como fariseu e judeu benjamitas, falaram, não, vamos fazer um esforço, mandar ele para a escola judaica de Jerusalém, os doutores da lei. E conseguiram. E a Bíblia testemunha que Paulo era o aluno mais aplicado. Ele era o melhor aluno dos seus dias. E quando este homem pega lá os seus 28 anos, que vai fazer o seu ministério,
aprovado pelo sistema corrupto, aprovado pelos doutores da lei, dão-lhe uma carta com direito de vida e morte sobre os reprovados, sobre aqueles que aqueles 12, aqueles 11 estavam convertendo, aqueles 11 fazendo discípulos, indo e pregando. Aquele movimento para eles não servia. Cristo, Jesus Cristo, mudou o conceito da época, mudou a cultura. E aqueles 11 homens estavam fazendo o que Cristo lhes ensinou através da graça do Espírito Santo, que era indo e pregando e fazendo discípulos em Jerusalém. O Sinédrio não aprovou. Com ordem de quem você está fazendo essas coisas? E Cristo pergunta: e vocês? O batismo de João é de Cristo ou é dos homens? Eles ficaram com medo de responder. Se falasse que era dos homens, iam morrer na pancada. Se falasse que era de Deus, então Jesus tinha liberalidade para pregar assim. Eles ficaram quietos. Jesus falou: então nem eu te respondo. Ou seja, Jesus começa o enfrentamento e muda o conceito. E faz 11 discípulos, faz 12 discípulos, um se enforca, e os 11 já estão há alguns anos cheio de graça e sabedoria, fazendo o que Cristo mandou. Uma nova escola, que é a igreja, que a qual pertence eu e você é um aprovado. Mas aqueles que se acham donos, que se acham doutos, não vão te aprovar, vão fazer oposição. Os aprovados pelo mundo vão fazer oposição. E Paulo, o homem mais culto, um homem muito culto da sua época, para o padrão da sua época, vai para Damasco, como os irmãos conhecem, tem um encontro com Cristo, cai do cavalo, fica cego. Ananias vai lá, ora, impõe as mãos, a cegueira física e espiritual cai como uma escama. Ananias ora e batiza Paulo. Aí Paulo fala: opa, agora eu sou o cara. Eu vim aqui para combater essa heresia que os 11 estão pregando, esse novo ensinamento, essa igreja que ia prosperar, eu ia acabar com isso, mas agora comigo, Paulo, fala aramaico, hebraico, romano, grego, fariseu, douto na lei, vou fazer um estrago. Aprovado por Deus não funciona assim. A Bíblia diz em Atos, deixa eu ver aqui, irmãos, acho que Atos 9, irmão, é Atos 9. Paulo se converte, vamos conferir aqui. Paulo se converte, a conversão de Paulo, e ele vai querer pregar. Só deu confusão, porque ele se converteu, era aprovado pelo mundo, mas não tinha passado pelo discipulado de Jeová, pelo discipulado de Cristo, não tinha sido aprovado por Cristo. Ele começa a pregar na Judéia, na Galiléia, na Samaria, subiu, só deu confusão, os irmãos tinham medo dele, os antigos companheiros deles que aprovaram ele, agora reprovaram ele, começou a perseguir ele e os irmãos, como ele era chamativo, ficavam sabendo com antecedência onde ele estava, só dava tragédia. E os irmãos pedem que ele se retire. Ele se acha um aprovado, ele se acha um doutor, ele se acha o cara. E quem se acha o cara, quem se acha doutor, quem se acha mais na igreja, só traz confusão, só traz desunião, só desagrega, só traz sofrimento para a igreja. Tem que ser aprovado por Deus, tem que ser aprovado pelo Espírito Santo. O pastor ungiu, se não for aprovado pelo Espírito Santo, não vai produzir, a igreja não vai crescer. Você não sai da tua igreja, não. Você vai orar, fica tranquilo, que o Espírito Santo vai tomar conta. A instituição humana, a igreja, é humana também. Então não caia na ladainha de ninguém, não. O Espírito Santo vai te avisar quando a irmãzinha ou o irmãozinho é aprovado por Deus. Quando ele cantar é bênção, quando ele pregar é bênção. Porque o homem de Deus não é ocioso, não é cansativo. Ele é produtivo. Ele é chamado para o trabalho às 3, às 6, às 9 e produz.
E Paulo foi chamado à tardezinha. Os 11 já estavam, alguns já tinham sido perseguidos e mortos, que é o caso de Tiago, Estevão. E Paulo agora querendo ser doutor da lei aprovado pelo Sinédrio. Não, 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 não. A igreja fala, vai embora, vai embora. Ele não quer ir não. Lá em 2 Coríntios fala que desceu ele num cesto de Antioquia. Os irmãos pegam ele aqui em Atos 9, versículo 31. Foge com ele, leva ele para Tarso. Manda ele para Tarso. E aí a Bíblia testemunha aqui, ó. Atos 9, versículo 31. Quando Paulo, que se converteu, acha que é o cara, acha que é um aprovado pelo mundo, mas não é aprovado por Deus, vai pregar, não deu certo. Paulo, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Paulo se converteu, mas Jesus não chamou ele para o ministério. O Senhor não aprovou ele de imediato. Teve misericórdia e compaixão dele, porque ele fazia na ignorância, ele fala, aquelas insanidades que os aprovados pelas instituições fazem. Temos que ter compaixão deles. E Cristo, em compaixão por Paulo, por ele fazer na inocência, teve um encontro com ele, deu um chacoalhão nele, rachou a cabeça dele lá, mas não aprovou ele o ministério. E ele quis pregar, quis dar um de doido na igreja. Opa, não, não, não. Os irmãos falaram, vai embora. Sai, só tá dando confusão. Quando Paulo sai, com todos esses títulos, com todas essas anomalias teológicas do mundo, a Bíblia testemunha que a igreja teve paz e crescia. Tá aqui, ó. E as igrejas de toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas, cresciam, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo. Aí Paulo cai a ficha, o aprovado pelo mundo. Lá no livro dos Gálatas, no versículo 1, ele fala que foi para a Arábia. Ele viu que não deu certo. Foi enxotado pelos irmãos da igreja. Por quê? Porque do jeito que ele queria pregar, não dava. Vamos ler Gálatas, irmãos. Eu estou com a Bíblia aqui, né? Gosto de pregar com a Bíblia, irmãos. Aos Gálatas. Olha o que Paulo, ele aprendeu. Ele só estava causando confusão com o conhecimento do mundo, com a teologia do mundo, com a formação do mundo, com a aprovação do mundo. A igreja estava tendo paz, estava só tendo confusão. Os irmãos mandam ele embora, pega ele, foge com ele para Tarso, e em 2 Coríntios desce ele lá pelo muro de Antioquia, pelo cesto de Antioquia, leva ele para Tarso, para a cidade dele, fica aí. Só está dando confusão, rapaz. E a Bíblia diz que a igreja, e foi bom, o Senhor aprovou que ele mandaram ele embora. O Senhor testemunha que teve paz a igreja, correto? E aí ele fala, depois passado, de Atos 1, versículo 17, nem tornei a Jerusalém, depois disso ele nem tornou a Jerusalém. E nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes eram apóstolos. Ele quis fazer parte do movimento, não era aprovado por Deus não, irmão, era só aqueles 11 lá. Mas parti para a Arábia, ele foi para a Arábia estudar igual os 11, ser aprovado por Cristo. Aí ele pegou o Antigo Testamento, estudou com o conhecimento que ele já tinha, adicionou a graça do Espírito Santo que ele alcançou no batismo por imposição de mão de Ananias, cheio da graça agora, ele ficou desde criança nas doutores da lei, não servia. Com a imposição da mão de Ananias, ele é batizado e é cheio do Espírito da graça, igual em Atos 2. Ele vai para a Arábia, fica 3 anos estudando, e aí o Senhor o aprova. E coloca no conhecimento dele que toda a Escritura é para nos trazer até Cristo, até na crucificação de Cristo, até na salvação por Cristo. E aí sim, ele vai para Tarso e fica 10 anos no anonimato. Ele fica 10 anos no anonimato. Em Filipenses 3, versículo 5, que ele vai falar que Barnabé, aí em Atos 13,
Ele fala que Barnabé vai lá em Tarso, em Atos 13, Barnabé vai lá em Tarso, pega ele, aí ele volta, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, reprovado para o mundo, e ele testemunha em Atos, eu não sei se é 12 ou 13, irmãos, aqui, ele testemunha que ninguém nem conhecia ele mais, só de ouvir falar. Ele ficou no anonimato, irmãos, por 13 anos. E aí a Bíblia diz que ele ficou um ano com Barnabé, em Atos 13. Ele ficou um ano com Barnabé. Ele não chega pregando sozinho. Não, ele chega e fica quietinho. Quem prega é Barnabé. E Paulo fica ali, ó, na cadeirinha de discípulo atrás, ali, ó, vendo Barnabé pregar. E aprende com Barnabé um ano. E aí começa o ministério dele. Então, 3 na Arábia, 10 no esquecimento em Tarso, e um ano ali, ó, atrás de Barnabé. Aí ele é aprovado por Deus. E aí os irmãos conhecem, ele converte todo mundo conhecido da sua época, com exceção de onde hoje é o Império Mongol e o Império Russo hoje. Com exceção dessas regiões, todo mundo conhecido da época, Paulo prega. Mas ele foi aprovado por Cristo. Os doutores da lei, que reprovou Cristo com 12 anos, reprovou os discípulos, os 11, depois se levanta contra os Talmudim que Cristo Jesus estabeleceu em Israel para fazer discípulos, que é os 11 apóstolos. O Senhor pega esse perseguidor por compaixão, reprova as atitudes dele e as teologias dele, coloca ele 3 anos para estudar na Arábia, aí aprova ele, mas manda para o anonimato, porque o Senhor não trabalha com celebridade, com estrela, com aquele que acha, que diz, me diz. Quando ninguém conhece mais ele, é que ele volta, fica um ano com Barnabé, aí ele aprende, aí o Senhor fala, agora serve para mim, agora está aprovado, vai fazer discípulo em Jerusalém, como diz a lei. E ele faz discípulo em todo mundo conhecido. E a Bíblia diz, irmãos, que Cristo com 12 anos crescia em graça e sabedoria. E a Bíblia faz essa referência também para Samuel. Também é uma expressão idiomática que diz que idiomática é uma expressão que só os locais conhecem, entendeu, irmãos? Então, ir de pregar o evangelho é uma expressão idiomática que só eles conheceriam. Por isso que alguns homens hoje acham que é fazer missões. Não, missões é muito bom, mas ir de pregar o evangelho é você vai andando e pregando. O que você for fazendo, você vai pregando. Nunca para, nunca. Entendeu? O que nós estamos fazendo aqui agora. E a expressão crescia no evangelho, crescia em estatura e graça, ele estava sendo culto pelos doutores da lei. Ele crescia em graça e sabedoria, ele estava sendo cheio do conhecimento teológico da palavra. Ou seja, Samuel estava junto com Eli, os filhos corruptos de Eli não se apegavam à palavra, mas Samuel, aprendendo do próprio Eli e com os sacerdotes dentro do templo, se enchia de graça e estatura, ou seja, ele se enchia do conhecimento da palavra de Deus. Cristo Jesus, a Bíblia testemunha que ele crescia em graça e sabedoria. Ele não foi aprovado pelos doutores da lei. Voltou para a casa do Pai, e a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria, ou seja, Jesus continuou estudando as palavras do Senhor, os livros do Antigo Testamento, e se tornou um dos homens mais cultos, né? Ou o mais culto, que é Cristo. Paulo estava cheio de conhecimento, mas não da graça e da estatura. Isso só foi conseguido com Cristo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esses minutinhos aqui? Você é um aprovado por Deus. Ide e pregai o evangelho e fazei discípulos em Jerusalém. É o que ele falou para os apóstolos dele. Não sejam ociosos. Ele fala em Mateus 20, trabalhadores ociosos. Ele chamou trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora. Todos são importantes. Nós somos os trabalhadores das últimas horas.
mas temos a obrigação de ir de pregar o evangelho. Temos que ir andando e pregando o que formos fazendo e falando, ensinando Cristo para o mundo. Nesses dias terríveis, nesses dias de corrupção moral sem precedente, isso torna ainda mais necessário que entendamos que somos trabalhadores da última hora, somos aprovados por Deus para ir de pregar e andando e pregando, fazendo discípulos em Jerusalém, que é o seu bairro, que é a tua escola, que é o meu trabalho, que é com o nosso modo de vida. Isso é ser um cristão, um discípulo de Cristo, é ser um aprovado por Deus. O mundo te reprovou? Amém. É esses que Cristo chama. Os 11 discípulos foi reprovado pelo sistema. Esses reprovados é que Cristo quis trabalhar e transformou eles os maiores pregadores da palavra. Eles fundaram o maior movimento da história humana pela graça do Espírito Santo e o ensino de Cristo. Você tem o ensino de Cristo, você tem essa graça do Espírito Santo e vai pregar o Evangelho, porque é mandamento de Deus para você que é um aprovado. Se você não se sente um aprovado, ponha-se de joelho, pede graça ao Espírito Santo, que o Senhor te aprova. Ele é perito em aprovar reprovados. Ele tem prazer em ajudar os reprovados. É para isso que ele veio, é para isso que ele morreu, é para isso que ele nos chama. Mas depois de aprovado, ele exige que não seja um trabalhador ocioso. E temos a obrigação de fazer discípulo. Amém, irmãos? Paz do Senhor, continue orando por mim. Espero que este momento, esses versículos, tenham acrescentado na sua vida. Orem por mim. Sou muito necessitado das orações dos irmãos. Amém?